Olá, crianças, juniores, classes juniores, mais um domingo para a nossa escola bíblica dominical. Não podemos, como a gente tem falado todos os domingos, irmos até o templo, irmos até a congregação, ou como a gente chama comumente de igreja. Mas estamos aqui. Para alguns ao vivo, para outros nem tanto, né? Gravado, não importa. O importante é aprendermos mais da palavra de Deus nesta manhã. Mais um dia, estamos indo hoje, chegamos na lição número 12, E a lição número 13, domingo que vem, será o encerramento deste trimestre. O último domingo de junho. Chegamos quase no meio do ano. Mas a gente começa outra lição. E se não pudermos irmos até o templo, até a congregação, até a igreja, estaremos por aqui. Porque nós somos igreja do Senhor Jesus. Não é isso? Hoje a lição número 12, como eu falei para você, da classe juniores. A classe juniores, nós estamos aprendendo aqui sobre que a igreja é a casa de Deus, a igreja é a casa de Deus, e nós já aprendemos 11 lições do que é a casa de Deus, o que tem na casa de Deus, é um lugar de quê? E hoje, lá no finalzinho da aula, nós vamos revisar um pouco mais, tá ok? A revista de aluno, eu já vou pedir para você começar aí, antes de nós iniciarmos com a nossa oração, dando um bom dia para Jesus, Espírito Santo de Deus, não é isso? Para que Ele esteja conosco aqui nesta manhã, abrindo a nossa mente para aprendermos mais. Você abre aí na lição número 12, na página 27, a página 27. Página 27, e você já vai ver o memorizando aqui embaixo, e que está em João 8:31. João, capítulo 8, versículo 31. Então, revista na mão, Bíblia na mão, principalmente, em primeiro lugar a Bíblia na mão, revista também, se você tiver. Se não tiver, não tem problema. O importante é estar com a Bíblia para comprovar o que a tia está falando aqui, né? Para a gente achar os nossos versículos juntinhos, tá bom? Ok? E também em Atos. Então, marca aí. Pega um marcador, pega um papelzinho para marcar. João 8:31. E Atos. Atos é depois, tá? João fica no Antigo e no Novo Testamento. Você já sabe, eu sei que você sabe. Então, no Novo Testamento, muito bem, um dos evangelhos de Jesus Cristo que João escreveu, né? João, capítulo 8, versículo 31. Em Atos também no Novo Testamento, muito bem. Eu tenho certeza que você também já acertou aí, que foi escrito por quem? Por quem? Será que foi por Paulo? Não, foi por Lucas. Então, encontre aí Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, 25 e 26. São os dois versículos que nós vamos ler, não agora, tá? Então, encontre aí. Encontrou Atos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Marca também na sua Bíblia, mas deixe em aberto em João 8:31. João 8:31. Vamos recordar pelo menos esses dois versículos hoje, para deixar bem memorizado na nossa mente, para que a gente leve por toda a nossa vida, não somente hoje, não somente esta semana, mas por toda a nossa vida. Esse é o desafio maior para a gente, que a gente memorize bastante esse versículo, né? Nós estamos aprendendo, como eu já falei, sobre a casa de Deus, e hoje a lição é uma casa de fazer discípulos. Uma casa de fazer discípulos. Então, já que você já encontrou aí em João 8:31, e você também já encontrou, tenho certeza, ou a mamãe te ajudou, o papai te ajudou, algum familiar te ajudou com a Bíblia na mão, em Atos,
capítulo 11, versículo 25. Só marcar Atos aí e deixem aberto João 8:31. Nós vamos orar, nós vamos dar aquele bom dia maravilhoso para Jesus, né? Desejar para a gente, pedir, agradecer pela noite que se passou, com toda certeza, principalmente, não é? E pedir também que Ele continue conosco nesta manhã. Gostaria agora que você ficasse bastante atento, fechasse os seus olhos agora e vamos falar com Deus. Orar é falar com Deus. Então não adianta a gente ficar, Pai nosso que está na situação de ficar falando bem rápido, né? Porque se a gente fala com alguém, é conversar com essa pessoa. Então a gente fala e a gente também ouve. Mas Deus está lá no céu e eu ouço Ele lá no céu? Ah não, tia, é só Ele que ouve a gente. Quando eu oro assim, eu vou falando, até terminar amém, pronto. Amém quer dizer fim. Não, primeiramente que amém não quer dizer fim, amém quer dizer assim seja. Você está confirmando tudo aquilo que você falou. Se você está pedindo perdão ao Senhor, como a gente tem que pedir em toda oração, a gente está confirmando no final, assim seja, porque é de coração, não é? É sincero a nossa oração. Se a gente está pedindo algo, é porque no final, se a gente diz amém, a gente está concordando com aquilo que a gente está pedindo, a gente tem aquela convicção. Se a gente está agradecendo, com toda certeza, a gente não está sendo falso com Jesus, com Deus, porque Ele sabe tudo aquilo que a gente fala, até o que a gente pensa. Lembra que a gente já falou isso, que a gente está aprendendo bastante nessa lição, né, da casa de Deus? Então, a gente ouve. Como a gente ouve Deus? A gente ouve Deus através do Espírito Santo dele. Lembra que Jesus morreu, ressuscitou, mas antes de subir aos céus, antes de ir preparar um lugar maravilhoso para nós, o que foi que ele falou? Vou para o céu preparar lugar, e quando eu for, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. E ele disse assim, mas vocês não vão ficar só, eu vou para o Pai, eu vou para Deus, o Pai. Jesus, né, o Filho, Deus Filho, disse eu vou para o Pai. Então, o Deus Pai está lá no céu, Jesus, o Deus Filho, também está lá no céu, e ficamos sozinhos desde os apóstolos, desde a ressurreição de Jesus? Ele deixou o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, não é isso? E ele fica conversando com a gente que não presta atenção muitas vezes. Por isso que toda oração nossa, a gente tem que falar pausadamente, entendeu? Pronto. Versículo achado, oração entendida, nós vamos agora falar com Deus. De olhos fechados, para que a gente não veja nada ao redor, desliga a televisão, se porventura estiver na sala, se estiver no seu quarto, fique bem sentadinha, prestando atenção. Você já está com a Bíblia na mão, com a revista, vai ter os exercícios no finalzinho, então já um lápis e uma borracha, peça para a mamãe, ok? Ou o papai, ou algum adulto, peça ele emprestado para que lhe ajude a encontrar. E vamos agora falar com Deus. Feche os seus olhos, não ligue para ninguém que estiver do seu lado e vamos conversar com Deus, ok? Deus querido, Deus maravilhoso, graças te damos, Senhor, por mais uma manhã na tua presença, por mais um dia, Senhor, que a gente acordou feliz, saudável. Pai, muito, muito obrigado pela semana toda, mais uma semana que se passou e por esta que está iniciando. Graças te damos por tudo, Senhor, pelo café da manhã, pelo almoço, pelo jantar, por todos os lanches, todo o nosso alimento de todos os dias, o Senhor tem providenciado. Senhor, queremos te pedir mais uma vez que perdoe as nossas falhas, tudo aquilo que eu fiz, Senhor, durante a semana, durante todo esse tempo. Se porventura não te pedir perdão, me perdoa, Senhor. Perdoa cada um de nós, as nossas fraquezas e nos livra, Senhor, de todo o mal. Sê conosco nesta aula, nesta escola dominical, Pai. E nós não podemos esquecer, Senhor, desta doença. Não preocupados, porque sabemos que estás conosco, Pai. Mas queremos te pedir por todos aqueles que estão enfermos. Senhor, quantas pessoas estão nos hospitais,
estão até faltando, Senhor, equipamentos para que essas pessoas sobrevivam. Muitas estão falecendo, Senhor, estão morrendo. Pai, tem misericórdia, Senhor. Sabemos que Tu és o Deus da cura. Nós não podemos levar lá presbítero, mas Tu mesmo disseste, só quando estivéssemos na igreja, que chamaríamos os dirigentes para ungir. Senhor, Tu podes chegar lá, Tu podes visitar, e não somente as pessoas que estão enfermas, que estão acamadas, que estão hospitalizadas, mas os profissionais da área da saúde, Senhor. Pai, livra-os de todo mal. Meu Deus, vem com a Tua cura, Senhor. Vem com esta vacina, Pai. Em nome de Jesus, confiamos em Ti. Fica conosco como Tu sempre tiveste, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Seja feita a vontade do Senhor, em nome de Jesus. E estejamos com fé, ou seja, confiantes que Deus é maior. Deus é o médico dos médicos. Então Ele é maior que tudo isso. Ele a qualquer momento pode banir essa doença. E nós temos que confiar. Mas tudo no tempo dele. Não reclamar. Lógico, devemos tomar os nossos devidos cuidados. Não ficar passeando na rua. Só ir realmente quando tiver necessidade, acompanhado de um adulto. Não é isso? Mas sempre com luvas, protegendo, mantendo distância das outras pessoas, só pertinho da mamãe e do papai, né? Atravessar a rua não pode sozinha, mesmo que você, eu já tenho 10 anos, 11 anos, 12 anos, então eu posso andar sozinho. É perigoso, não é? Nunca é bom, você é de menor e é sempre bom estar acompanhado. Mas das outras pessoas, evitar estar visitando, não visitar ninguém, não é? Está precisando de oração, coleguinha? Ore por ele na sua casa, onde você estiver. Mas sempre mantenha um pouco de distância, infelizmente, que a gente desejava muito, muito, muito estarmos pertinho hoje, não é? Estarmos abraçados. É isso? Mas vamos para a lição. Como eu havia falado, a lição de hoje é uma casa, a casa de Deus é uma casa de fazer discípulos. Nossa, que palavra comprida, não é? Página 27 da revista de aluno. Que palavra comprida. Mas o que é discípulo? O que vem a ser discípulo? Meu Deus, que palavra comprida. Uma casa de fazer discípulos. Mas eu conheço os discípulos, lembra lá de Pedro, João, que a gente chama carinhosamente de Pedrinho, Joãozinho, lembra? Que tem, né? Esses discípulos e mais outros lá, que mais adiante a gente vai descobrir que eram quantos? Eu já vou antecipar para você que eram 12. Então a gente imagina que discípulos eram aqueles lá, mas discípulos ele tem vários sinônimos, ou seja, várias palavras que quer dizer a mesma coisa, que significa discípulos. Nós podemos falar que discípulo é evangélico, muitas vezes a gente é conhecido como evangélicos, como protestantes, como mais irmão, irmã, né, no meu caso, que é mais crente. Muita gente chama de crente, né? Isso é a mesma coisa. E tem outra palavrinha que se chama cristão. Cristão. Então, discípulos, crente, protestante, evangélico, irmão, irmã, não é? Antigamente ainda chamava assim, o Bíblia. Lá vai o Bíblia. É porque sempre nós andamos com a Bíblia na mão, vamos para a igreja com a Bíblia na mão, não é isso? A gente não pode esquecer a nossa ferramenta, estamos indo para a igreja, ou para qualquer lugar você pode levar a sua Bíblia Sagrada. Aqui no Brasil nós temos essa liberdade de levar a palavra de Deus aonde nós formos, tanto no nosso coração, né, na nossa mente, como também em nossas mãos, para às vezes a gente quer comprovar algum versículo. Hoje em dia também tem Bíblia até pelo celular, a gente pode colocar o aplicativo da Bíblia, então é muito fácil ter a Bíblia nas mãos, não é isso? E não importa como a gente é conhecido, como a gente era conhecido, não importa. O que importa é que a gente seja
reconhecido como cristãos. Então, não importa, é crente, você é crente, você é protestante, você é evangélico, como é que você é? Não é? Existem várias religiões, existe o catolicismo, existe o budismo, e nós somos o quê? Não importa. O que importa, né, ou é chamado de crente, ou é chamado de irmão, ou é chamado de protestante, de evangélico, o que importa é sermos reconhecidos como cristãos. Ou é? Não é a mesma coisa? É bem parecido, né? Ser conhecido como crente ou como evangélico, como irmão ou irmã, e ser reconhecido. Porque quando a gente é conhecido, geralmente é porque a gente fala para todo mundo, ou é porque a gente está com a Bíblia na mão, ou é porque as meninas, né, estão com a saia, não usam calças, principalmente quando a gente vai para a igreja. Não estou falando da escola, né? Às vezes na escola é obrigatório usarmos calças, né? Calça comprida. Mas nós, principalmente nós da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, temos o costume de andar de vestido, andar de saia, e irmos para a nossa igreja de saia ou de vestido. Não importa. A isso a gente pode ser conhecido. Ah, lá vai uma crente, lá vai uma irmã, não é? Lá vai uma evangélica, um evangélico. Não. O que importa é sermos reconhecidos. E o que é isso? É darmos um bom testemunho. Por quê? Porque ser cristão é seguir os ensinamentos de Cristo. Ser cristão não é dizer eu sou de Cristo, não é dizer assim eu sou evangélico. Não. Ser cristão é ser reconhecido como alguém que faz, que parece com Cristo, que faz as mesmas coisas que Cristo fazia. O que Cristo fazia? Cristo ressuscitou mortos, Cristo... A gente pode fazer isso? Sim, no nome dele. Lembra da cura? A oração com fé salvará o doente. Então, e em nome de Jesus, sendo da vontade dele, nós, sim, podemos orar, podemos falar com Deus e Deus curar se for da vontade dele, depende da fé também da pessoa, da sua fé também, ok? Mas, o que mais Cristo fazia? Cristo só fazia milagres? Cristo dava um ótimo exemplo. Mas Cristo, ele nunca pecou, ele sempre foi santo, ele sempre foi perfeito. E nós podemos ser iguais a ele? Não aqui na terra, somente quando chegarmos lá no céu. Mas aqui na terra podemos dar um bom testemunho, por exemplo. Vocês já viram Cristo brigando em todas as esquinas? Vocês, por um exemplo, viram na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, alguma vez Cristo chamando palavrão? Jesus Cristo desobedecendo a papai e a mamãe? Jesus não foi toda a vida adulto. Ele não chegou aqui na terra num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos assim. Não, ele nasceu pequenininho, de 9 meses, na barriga de Maria. Lógico que foi lá do céu. Lá no céu, Deus Pai escolheu ele e ele disse, eu vou para a terra. Então, ele veio através do Espírito Santo de Deus, nasceu da Maria, sua mamãe aqui na terra, cuidou dele. Então, ele nasceu com 9 meses, como todos nós. Nasceu, brincou também, estudou, trabalhou quando cresceu, ajudou seu papai. Seu papai José era carpinteiro e Jesus ajudou ele. Então, nós também podemos fazer isso. Nós podemos ajudar a mamãe em casa, nós podemos ajudar o papai, os adultos, obedecer como Jesus obedeceu. Jesus foi muito obediente a seus pais, aprendeu a Bíblia Sagrada também, olhou o exemplo dos seus pais. Maria era uma pessoa muito, muito obediente a Deus. Maria sempre ia para a igreja, levava Jesus, e Jesus sempre deu um bom exemplo. Então, por isso que nós somos conhecidos muitas vezes como cristãos. E um verdadeiro cristão é aquele que dá um bom testemunho. Mas quando foi que começou, será,
seremos chamados de cristãos? Primeiro nós vamos para o nosso versículo, lembra? A tia já estava esquecendo. Em João, capítulo 8 e versículo 31. Tem na sua revista, no Memorizando, mas é bom a gente acompanhar na Bíblia Sagrada, né? Porque, porventura, pode haver um erro de digitação na revista. Não quer dizer que, está mentindo. Não, mas às vezes tem um erro de digitação em um número, em outro número, e a gente tem que confirmar na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Então, João 8,31, eu vou ler em duas versões da Bíblia. Eu vou ler na linguagem de hoje e eu vou ler em outra versão, que eu não sei, essa da escola dominical aqui, eu não me recordo qual é a versão, mas quer dizer a mesma coisa, só para provar para vocês que é uma palavrinha ou outra, como eu estava dizendo, são sinônimos, não é isso? João 8,31, na versão linguagem de hoje, aqui na versão linguagem de hoje. Então Jesus disse para os que creram nele, em Jesus: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, são de fato meus discípulos. Nessa outra, deixa eu pesquisar aqui, né? Qual é a linguagem dessa? Deixa eu ver se já tá aqui por aqui. Atualizada, certo? Revista atualizada. Na revista atualizada, tá escrito assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Acreditaram nele, não é? Se vós permanecerdes na minha palavra, na Bíblia Sagrada, ou seja, se vós obedecerdes aos meus mandamentos, não é isso? Sois verdadeiramente meus discípulos. E na nossa revista, vamos ler na nossa revista, página 27. Vamos confirmar qual é a linguagem que está. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. João 8,31. Bem que eu falei, lembra? Ser cristão não é somente ser conhecido como crente, conhecido assim, lá vai um crente. Às vezes tem gente que diz até assim, lá vai a crentinha, né? O crentinho, o metido a crente. Crente vem da palavra cristão. Lá vai o evangélico, né? Lá vai o Bíblia na mão. Só quer ser santo. Lá vai o santinho, a santinha. Muitas vezes em tom irônico, né? Em sarcástico, ou seja, em piadinhas, né? Querem dizer outra coisa, mas só seremos verdadeiramente discípulos de Jesus, verdadeiros cristãos, se nós obedecermos a sua palavra, os seus ensinamentos, os seus mandamentos, dependendo da linguagem da Bíblia Sagrada, para ficar mais fácil para a gente entender, porque às vezes a palavra discípulos é difícil da gente entender, a gente acha que só discípulos eram lá os do tempo de Jesus. E quando foi que começou? Eu fiz essa pergunta, né? Quando foi que começamos a ser conhecidos como cristãos? Pois é. Após a morte de um apóstolo, de uma pessoa que servia muito a Deus, chamado Estevão. Estevão estava pregando o evangelho, está escrito em Atos, tá, em 11. Então, após a morte dele, após a morte de Estevão, Estevão foi apedrejado. Pois é, ele falando de Jesus, ele dando um bom testemunho, e mesmo assim ele foi perseguido e foi apedrejado até a morte. Então, após a sua morte, houve uma grande perseguição aos discípulos. Lembra daqueles 12? Ai, tia, mas o Judas não morreu? Calma. Antes de Jesus morrer, até o Judas tinha morrido, então ficaram 11. Mas no início de Atos dos Apóstolos, os discípulos, os 11 que ficaram, fizeram uma oração, uma campanha de oração, colocaram os nomes lá no sorteio, e quem foi sorteado, ou seja, Jesus, né, fizeram aquela oração e disse: Jesus, escolhe por nós
Quando eles pegaram o papelzinho, estava escrito Matias. Então, Matias ficou sendo depois, tá certo? Depois, já que Jesus tinha ressuscitado, estava no céu, ok? Mas foi depois, tá? Antes eram 12, depois ficaram 11, antes da morte de Jesus, depois que Jesus morreu, que ressuscitou, quando começou a primeira igreja, aquela igreja que a gente chama a igreja primitiva, a primeira igreja, os primeiros cristãos, com o apóstolo Pedro, não é? Jesus disse assim: hoje vocês eram chamados de meus discípulos, a partir de agora vocês serão apóstolos, ou seja, vocês irão se espalhar e fundar igrejas para que o evangelho cresça rápido. Vocês são apenas 11, depois escolheram o 12º, né, para ficar 12. Então, apenas 12 de vocês, imagine, para o mundo todo espalhar e para hoje chegar aqui no Brasil. Olha, que bênção, né? Que bênção que a gente foi privilegiado. Já pensou se os discípulos dissessem: ah, eu não vou não, tô com preguiça, hoje tá chovendo, eu não vou falar de Jesus. Ai, vou nada. Ai, estão perseguindo a gente. Pelo contrário, eles se espalharam, disseram assim: não podemos ficar juntos, então vamos nos espalhar, vamos nos dispersar, ou seja, ficaram dispersos, mas não ficaram assim como a gente está proibido de estar na igreja, até por segurança, por saúde, mas não devemos deixar de ler a palavra de Deus, de orar, porque a igreja somos nós. Então a gente em casa mesmo fazer culto doméstico, peça para a mamãe, peça para o papai, vamos fazer culto doméstico. O que é um culto doméstico? É um culto no lar, é um culto na sua casa. Já que você não pode ir até a congregação, faça na sua casa. Não precisa fazer um culto de 2 horas, das 7 da noite às 9 da noite. Não está escrito na Bíblia o horário que tem que começar, o horário que tem que terminar. Não está nada escrito isso. Basta você louvar ao Senhor, cantar hinos, todo mundo canta hinos, cada um pode falar do seu dia, fazer oração, em oração de agradecimento, oração de petição, que é pedir, né? Pedir tanto perdão ao Senhor, pedir a cura para esta doença, pedir pelos enfermos. Nossa, gente, no final o tempo passa que você nem percebe, mas sempre agradecendo ao Senhor, sempre com fé, que Deus vai chegar com providência, pedindo para o Senhor nos guardar de todo o mal. Nossa, quanta coisa, né? Pode-se contar testemunhos, se você porventura ficou doente, ou sabe de alguém que ficou doente e que voltou do hospital, ou então só tomou remédio em casa mesmo e ficou curado, ficou bom. Nossa, que bênção para ser contada. Ai, vamos orar também pelo coleguinha fulano de tal, que eu estou sentindo falta dele nas lives, nas escolas dominicais. Ele não está participando, vamos orar por fulano, vamos orar pela vovó dele que está dodói, principalmente os idosos, que é perigoso essa doença, né? Houve então, como eu estava dizendo, uma grande perseguição. Como eu disse no início, Estevão foi morto, apedrejado, porque as pessoas diziam que ele estava escandalizando a Bíblia, que ele não era de Deus, que aquilo ali era uma seita, que Jesus Cristo, ele não era o Filho de Deus, eles não acreditavam Jesus como o Filho de Deus que desceu na terra, que morreu por nós, eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus já estava no céu preparando um lugar para nós, que a gente estava aqui com o Espírito Santo. Então eles já estavam falando de Cristo, que Cristo era o Filho de Deus, que eles só adoravam a Deus o Pai e não a Deus o Filho, eles não acreditavam que Jesus já tinha vindo na terra, e eles passaram então a perseguir esses cristãos. E uns já foram mortos, outros, né, escaparam porque fugiram para os seus lugares. Jesus não disse: ah, vocês vão falar de mim, vocês vão ser apóstolos agora, os primeiros pastores da igreja, principalmente o Pedro foi o primeiro e todos eles ficaram, né, falando de Jesus, mas tudo eu vou livrar vocês de todo mal, vocês só vão viver no bem bom, vocês vão ser ricos. Jesus não falou isso. Jesus veio aqui na terra, Jesus não era milionário, não é? Financeiramente falando, nasceu até num estábulo, não tinha nem uma hospedaria para ele ficar. Jesus foi perseguido, Jesus foi morto, humilhado. A pior morte que tinha na época era a morte de cruz. Jesus sofreu muito, muito, derramou até a sua última gota de sangue. Quando Jesus teve sede, que pediu água, eles deram vinagre. Imagine aí,
Que maldade para com Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Imagine seus discípulos. Então, eles estavam propensos a tudo isso, eles estavam... poderia acontecer com qualquer um deles, como realmente, infelizmente ou não, pode acontecer conosco, mas a gente tem que manter firme a fé. Porque mesmo que a gente morra aqui, que seja de uma doença, que seja de uma perseguição, que seja de alguma maldade de alguém, para onde nós iremos? Nós iremos para o céu, então a gente só vai mudar de endereço. Mas é muito bom morar aqui, não é? Mas tem tanta maldade aqui na terra e lá no céu não tem maldade. Lá no céu não tem choro, lá no céu, lógico, a gente não pode dizer, eu quero ir para o céu e eu mesmo vou tirar a minha vida. Não, porque Deus deu a sua vida e Deus mesmo vai levar você para o céu. Ou no arrebatamento da igreja, num piscar de olhos, ou então quando você estiver bem velhinho, ou a idade, Jesus vai saber. Jesus já sabe a idade que cada um de nós vamos viver aqui na terra, tá bom? Então, tudo é por Ele, para Ele, tudo é dele. Então a gente tem que esperar nele. Mas aqui na terra nós temos que obedecer ao Mestre Jesus. Então a igreja estava sendo muito perseguida e os discípulos já se espalharam por toda a terra, já se espalharam. Não vieram para o Brasil, né? O Brasil nem existia nessa época, as pessoas nem conheciam, mas ficaram espalhando por toda a Europa, por toda a terra, as redondezas que estavam lá onde, né, perto de Jerusalém, por toda Jerusalém, saíram se espalhando e começaram a pregar o Evangelho, começaram a falar de Jesus. Então eles foram ficando muito famosos. A Bíblia fala que até a sombra de Pedro, olha o dom da cura, um dos dons que Pedro tinha. Pedro tinha um dom da cura de uma maneira que a sombra dele, a sombra de Pedro, curava os enfermos. Então os discípulos começaram a falar de Jesus e quanto mais eles falavam, as pessoas iam lá, igual no tempo de Jesus, pedindo para serem curadas, pedindo verdadeiros milagres. E tudo isso começou a acontecer. Então, o trabalho que eles estavam fazendo ficou muito famoso e as pessoas começaram a comentar, vá lá no Pedro, vá lá no João, entendeu? Vá lá, em cada discípulo eles ficaram falando, vá lá no fulano, no ciclano, no beltrano, ficaram conversando, falando sobre os discípulos. A fama deles começou a correr por todos os lugares e a igreja de Jerusalém, os cristãos de Jerusalém ficaram sabendo da fama do bom testemunho deles, Então, a igreja que estava em Jerusalém mandou uma pessoa chamada Barnabé. Mandou Barnabé ver o que estava acontecendo. E Barnabé, então, ficou visitando esses lugares. E ele, então, foi primeiramente para Antioquia. Antioquia era um lugar onde estava mais espalhado o nome de Jesus. E ele foi para esse lugar para saber o que estava acontecendo. E então eles disseram assim, continuem firmes, continuem seguindo, fazendo o que vocês estão fazendo. Mesmo sendo perseguidos, mas eles se escondidos mesmo, ficavam falando de Jesus. Mas tinha hora que não tinha como, que as pessoas começavam a dizer, Pedro, não é, me curou em nome desse Jesus. E as pessoas começaram a aceitar Jesus. E depois Barnabé ficou tão espantado, tão feliz, que além das obras que eles estavam fazendo em nome de Jesus, eles estavam dando um ótimo testemunho, que Barnabé voltou lá e foi lá em Tarso e foi buscar a Saulo ou Paulo, foi buscar o apóstolo Paulo ou Saulo, tanto faz, né, o nome. E eles voltaram para Antioquia e lá em Antioquia ficaram por um ano. Nossa, muita coisa, né? De janeiro a dezembro, por exemplo, se for em janeiro, né? A gente não sabe. Ficaram lá por um ano completo e lá, pela primeira vez, a Bíblia Sagrada fala que eles ficaram conhecidos como os cristãos. Não como os bíbliazinha, ou como os crentinhos, ou como os, eles são seitas. Não, eles são cristãos. E eles realmente comprovam que Jesus
era o Filho de Deus, que Jesus estava no céu. Então, as lições até agora, elas nos ensinaram o quê? Elas nos ensinaram a entender que a igreja é um lugar de quê? Na primeira lição, o que que tem na igreja? O que que tem na igreja? A igreja é um lugar de comunhão. Então, a primeira lição, né? Nós aprendemos a termos comunhão com Deus. E depois, nós aprendemos também, né, que nós devemos orar. É um lugar onde oramos, né? Oração está escrito aqui. E tudo isso eu vou fazer bem rapidinho, porque a gente já passou por isso, né? Por todas essas lições. Na número 3, né? É um lugar onde a gente adora, onde há adoração, Que mais? É um lugar onde aprendemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é isso? Aprendemos a palavra de Deus. Nós também sabemos, é um lugar onde nós servimos a Deus, ajudamos também nossos irmãos, mas a gente serve, ou seja, nós somos servos, nós somos discípulos de Deus, não é? Onde nós servimos a Deus. Que mais? É um lugar onde nós ouvimos Deus falar. Olha, é um lugar onde nós ouvimos Deus falar. Nossa, quanta coisa, né? Nem vai caber. Será que não vai caber? Vai. É um lugar também onde, olha, tem uma setinha aqui, onde recebemos os dons. Lembra dos dons espirituais? Quantos dons eram? Quantos dons são? São 9 dons espirituais, né? 9 dons espirituais. É um lugar também, vou colocar aqui, onde aprendemos a falar a verdade. É um lugar onde nós aprendemos a falar a verdade. Que mais? Nossa, tudo isso nós aprendemos, não é isso? É um lugar onde nós encontramos o quê? Abrigo, né? Aconchego, onde as pessoas não têm preconceito, não têm discriminação, não é isso? A casa de Deus é um lugar também onde nós recebemos a cura, onde nós somos curados. Nossa, quanta coisa estamos completando aqui. A casa de Deus é um lugar onde nos alegramos, onde existe alegria, não existe tristeza, cara feia, né? Às vezes a gente pode estar até com algum problema, mas nós estamos felizes, nós somos felizes, porque lá nós podemos contar com Deus, né? E também hoje, o que hoje é um lugar onde aprendemos a sermos discípulos, a sermos verdadeiros cristãos. Então, nós devemos valorizar cada minutinho. Vou colocar aqui, ó, que foi nossa lição de hoje. Cada minutinho nós temos que aproveitar na casa do Senhor. Cada minutinho para nós é essencial, ok? Ou seja, a gente não tem que ir para a igreja para ficar correndo, a gente não tem que ir para a igreja para ficar conversando. Ah, eu vou para a igreja para ficar bebendo água no banheiro direto. Não, a casa do Senhor é um lugar de reverência, ou seja, é um lugar de respeito. Nós sempre precisamos, vou colocar a melhor roupa. Por quê? Porque eu vou visitar a casa de Deus. A casa de Deus. Ah, tia, mas infelizmente nós não podemos ir na casa de Deus. Mas um lugar onde temos comunhão, onde a gente ora, onde a gente adora, onde aprendemos a palavra, onde servimos, onde ouvimos a palavra, onde recebemos os dons, onde falamos a verdade, onde encontramos abrigo, onde temos cura, onde temos alegria e aprendemos a sermos discípulos. Precisa ser na igreja, no templo? Não, tudo isso na sua casa mesmo, agora neste momento aí. Nós estamos aqui aprendendo a sermos verdadeiros cristãos, a sermos verdadeiros discípulos. Não basta apenas, eu sei todos os livros da Bíblia. Todos os livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, enfim, todos os livros da Bíblia, eu sei do Antigo, do Novo Testamento, eu conheço até muitos versículos. Mas se eu não sigo, se eu não dou um bom testemunho, não adianta eu dizer para vocês, não minta, você tem que falar sempre a verdade.
Mas eu minto muito. Adianta alguma coisa? Então, eu não estou dando um bom testemunho. Eu não sou uma verdadeira cristã. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos obedecer para então sermos e dizermos, e as pessoas que digam, muitas vezes você está passando na sua rua, a caminho da igreja, ou a caminho da sua escola, ou dentro da sua sala de aula, em qualquer lugar, e as pessoas dizem, essa menina é diferente. Este menino é diferente, este menino obedece, este menino não cola nas provas, ele estuda, ele é esforçado, mesmo que você não saiba a questão. A gente não deve colar. Ai, tia Grace, mas você nunca fez isso, a senhora nunca fez isso, já fiz. Mas é pecado, me arrependi muito, pedi muito perdão a Deus e não voltei a fazer, porque é isso que tem que acontecer. A gente pede perdão, mas a gente não repete o que a gente pediu perdão, né? Não adianta ficar, eu vou fazer isso, mas eu vou pedir perdão. Aí Deus já sabe a nossa intenção. A gente está sendo um verdadeiro cristão? Será que Jesus colava nas provas? Não. Tudo isso, tudo que você for fazer, você tem que perguntar, será que Jesus faria isso? Ai, fulaninho tá me machucando, tá falando mal de mim, tá fofocando de mim. Eu vou me vingar. Peraí, será que Jesus faria isso? Eu vou orar. Eu vou entregar essa pessoa para Jesus. Eu vou dizer assim, Jesus, salva fulaninho que ele está, ou ela, está fofocando sobre a minha vida, está batendo em mim, está chamando palavrão, muitas vezes está cuspindo em mim, está fazendo coisas ruins comigo. Senhor, salva essa pessoa, ela não te conhece. Ou até se for alguém da igreja, ai, Jesus, converta essa pessoa, não é? Porque existe uma diferença de dizer, eu aceito a Jesus. Aceitar Jesus é se converter, ou seja, é mudar a direção. Converter é o quê? Mudar a direção, mudar de vida. Se você mentia, não tem que mentir mais, não pode. Se você chamava palavrão, não pode chamar mais a partir do momento que aceitou Jesus. Se por um acaso algum dia aconteceu, pede perdão. O Espírito Santo de Deus, lembra que eu falei que quando a gente conversa com Deus, o Espírito Santo fica sempre nos orientando? Então é orar sem cessar, todo momento. Fez alguma coisa errada? Quando a gente tem Deus no nosso coração, Jesus no nosso coração, o Espírito Santo fala, opa, tá errado. Aí imediatamente a gente pede perdão a Deus. E pede perdão também ao coleguinha, se porventura a gente machucou, ou se vingou da pessoa, né, ou fez uma maldade com a pessoa, mesmo que a pessoa faça conosco. É difícil? É. Mas você orando, eu orando, a gente consegue. A gente consegue, porque Deus é nosso Pai. Não é isso? Jesus deixou o Espírito Santo de Deus, Jesus veio como ser humano aqui na Terra para dizer pra gente assim, eu passei por tudo isso, você também pode passar, tia Grace também pode passar por tudo isso. Vamos para o nosso exercício, para a gente ganhar muito tempo, né? Ainda temos a oração final, não saia daí. Na sua revista, na sua lição, ok? 28, página 28, fala assim, complete o texto abaixo, deixa eu acompanhar em outra lição aqui, de acordo com o texto da lição. Complete o texto abaixo de acordo com o texto da lição. Os discípulos ficaram famosos a ponto de Jerusalém. A única dica que eu vou dar, da igreja de Jerusalém, enviar quem? Enviar Barnabé até, qual foi a cidade? Qual foi a cidade? Na sua lição tem, e eu falei várias vezes o nome da cidade, uma cidade bem diferente, tá? Para saber o que eles estavam fazendo. Chegando lá, quem foi para lá? Ficou muito feliz com o realizado pelos. Se você tiver qualquer dúvida, manda para a tia Grace, tá? Qualquer dúvida, manda suas respostas também, tire foto, que a tia vai tirar todas as dúvidas. Mas se você assistiu toda a lição, você vai saber responder. Depois vem assim, ó, leia Lucas 6, 12 ao 16 e marque com um X o nome dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, antes de Jesus morrer, tá? Aqui não está contando com Matias, mas a gente pode dizer Jeremias. Jeremias é o Antigo Testamento. Jeremias, será que foi Jeremias
o primeiro aqui? Vou dar a dica. Não foi. Então, pega na sua Bíblia Lucas 6, do 12 ao 16 e vá marcando. Não foi Jeremias? Você já risca Jeremias. Foi o segundo? Foi Simão? Aí você põe um xizinho se foi Simão. Mas em toda a Bíblia tá falando, tá bom? Ok? 3. Marque V para verdadeiro e F para falso. V para verdadeiro e F para falso. Houve uma perseguição aos discípulos. Houve? Verdadeiro. Por onde os discípulos passavam, anunciavam o evangelho e muita gente se convertia. Aconteceu isso? Verdadeiro. Você acha que não? Falso. Me manda as respostinhas e a gente vai corrigir junto, tá bem? Pode ser no WhatsApp, pode ser no próprio YouTube aqui, ok? Barnabé foi buscar Timóteo para estar junto com ele em Antioquia. Barnabé foi buscar Timóteo. A tia falou em Timóteo? Será? Verdadeiro ou falso? Barnabé e Saulo, ou Paulo, lembra? Ficaram durante 1 ano se reunindo e ensinando na igreja de Antioquia. Verdadeiro ou falso? Me mande a resposta. Olha que eu vou corrigir, hein? Eu vou corrigir. Eu acredito que a gente vai ter que dar um prêmio para quem está respondendo esses exercícios e mandando para a gente. Para incentivar vocês, né? E parabenizar quem está mandando para a gente. E a última fala assim: os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos em Roma. Eu falei essa palavra aqui? Eu falei esse lugar, essa cidade chamada Roma? Eu falei isso? Será? E já dei muitas dicas, né? E o nosso desafio, a partir de hoje, eu lembro que eu mandei um desafio para vocês e vocês, somente uma pessoa me mandou uma respostinha lá da lição de Tiago, da cura, da lição. Pois é, só uma pessoa me respondeu e um capítulo só, sobre um capítulo, um versículo só. Ok? E eu fiquei muito tristinha, mas ainda tá tempo de você. Lembra que eu pedi, eram 5 capítulos de Tiago para vocês lerem e falarem sobre cada um deles? Num dia só você lia só um, lembra? Eu mandei para vocês e somente uma pessoa me mandou e o capítulo último. Mas mesmo assim me mandou parabéns, tá? Flavinha, parabéns. E eu conto com o restante de vocês para me mandar, tá bom? Mas a partir de hoje, o desafio... o desafio não é da semana, tia Grace. Não, a partir de hoje, você e eu devemos, a partir de hoje, darmos, se a gente já não dava, e se dava, continuar até a vinda de Cristo, até a gente ir para o céu, a darmos um bom testemunho de cristãos. Então, a partir de hoje, você não tem só que dizer que é crente, crentinho, cristão, evangélico, protestante, Bíblia, irmão, irmã. Não, a partir de hoje, você vai ser realmente um verdadeiro cristão. Não chamar palavrão, não colar, não mentir, não roubar. O que mais? Não fofocar, falar mal da coleguinha. Nossa, quanta coisa, né? Porque lá no céu não vai ter nada disso. Lá no céu não vai entrar fofoqueiro, não. Lá no céu não vai entrar mentiroso. Então, muito cuidado. Então eu vou ter que ser perfeito. Não conseguiremos, nós temos nossos defeitos, as nossas falhas. Nós temos, mas todo dia pedir perdão a Deus, né? E não fazer já pensando em pedir perdão a Deus. Aí Deus não vai aceitar, porque Deus sabe da intenção do seu coração, do meu coração, ok? É porque às vezes escapa, por isso que é nosso defeito. Às vezes a gente pensa até mal do nosso coleguinha, de alguém, e foi errado, a gente julga essa pessoa. A gente tem esse preconceito com essa pessoa e isso é pecado. Aí às vezes acontece assim, pode acontecer, mas o Espírito Santo de Deus vai falar assim: ei, não pode. Você entristeceu a mim, você entristeceu a Jesus, ao Pai. Então você pede perdão no momento, você diz: ai meu Deus, tira isso de mim. Aí da próxima vez que aquilo acontecer, você já não vai pecar, porque você já pediu perdão e você já descobriu. Mas a gente descobre como? A partir do momento que aceitamos a Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus e a gente também, além de orar, nós temos, aqui,
Ai, porque Deus não falou comigo. Se Deus não fala com você, porque você não está estudando a palavra dele. A Bíblia Sagrada. Ai, é muito grande, tia. Olha quantas folhas, que Bíblia pesada. Se você já tivesse lido Tiago, por exemplo, nossa, tem muitos versículos. Já teria, ó, eu já li um livro da Bíblia, Tiago. Ah, então agora eu vou ler João. Não precisa ler rápido, para você terminar em um mês, em um ano, rápido. Não, vai lendo devagar, não entendi esse versículo. Vou pegar a Bíblia do papai, que está um pouco diferente, para ver se eu entendo. Ah, não entendi de novo. Pergunta para o papai. Papai não entendeu. Pergunta para a mamãe. Pergunta para o seu pastor. Pergunta para uma das suas tias. Nós estamos aqui. Não sabemos de tudo, mas a gente pode pesquisar e aprendermos junto aquilo que a gente não sabe. E aquilo que a gente sabe, transmitir para vocês. Vamos orar? Fecha os seus olhinhos. Já estamos com 50 minutos de aula. Fecha os seus olhinhos agora. Muito, muito, muito obrigada pela sua companhia. Tá certo? Eu estou com muita saudade. Mas o mesmo Deus que está aqui comigo, Ele está aí com você. Em todos os momentos. O Espírito Santo de Deus só se afasta da gente quando a gente faz coisas erradas. Quando a gente não tem Jesus na nossa vida. Ou seja, quando a gente mente, fala palavrão, faz coisas feias. Quando a gente fica pecando, só aprontando com Jesus, né? Mesmo que peça perdão, mas só fazendo a mesma coisa, pedindo perdão, fazendo a mesma coisa, pedindo perdão de novo, fazendo a mesma coisa. Aí o Espírito Santo fica tão triste que ele diz assim, eu vou me afastar. Aí a gente deixa de ouvir a sua voz. Mas no momento, graças a Deus que você, que eu, servimos a um Deus, que Ele está em todos os lugares. Ele está aí na sua casa. Ele está aqui comigo, na minha casa, junto com o meu esposo, junto até com o meu cachorrinho. Ele está cuidando de todos nós. Então vamos continuar pedindo que Ele nos livre de todo o mal, que continue trazendo a cura, a vacina para essas pessoas, não é isso? E aquelas pessoas que porventura já foram para o céu, que já faleceram, vamos orar por seus familiares. Vamos orar para que Deus console, porque a gente fica triste. Ninguém quer perder mamãe, papai, vovô, vovó, ninguém quer perder, né? Um tio, ninguém quer perder um amigo, ninguém quer perder. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então vamos orar para que essas pessoas que porventura perderam seus entes queridos, seus familiares ou seus amigos, elas venham ser consoladas, porque o Espírito Santo de Deus é o nosso consolador. Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, Pai, graças te damos, Senhor, por termos sentido a Tua presença. Eu senti, Jesus, e eu acredito que cada criança que assistiu a esta aula nesta manhã também sentiu a Tua presença. Muito, muito, muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado para conosco, pelo Teu cuidado por cada criança, Senhor. Queremos te pedir que onde esta mensagem seja alcançada, as crianças, Senhor, venham se render a Ti, venham realmente aceitar o Teu Filho Jesus como seu Salvador, Pai, e que venhamos ser reconhecidos por onde passarmos como cristãos, verdadeiros cristãos, pessoas que servem a Cristo, pessoas que obedecem a Sua palavra. Pai, continuamos te pedindo, Senhor, pelos enfermos, Senhor, para que o Senhor venha trazer esta cura. Pai, são tantas doenças que existem, mas esta que está tão famosa neste momento, que está nos prendendo dentro das nossas casas, que está aterrorizando muita gente, está assustando muitos, Senhor, inclusive até alguns dos teus filhos. Pai, vem trazer a cura para o coronavírus, para o Covid-19, Senhor. Vem visitar cada um no seu leito, no hospital, em suas casas, Pai. E aqueles que o Senhor já levou, meu Deus, vem consolar os seus familiares. Pai, vem dar aquele conforto, vem dar aquele abraço bem apertado, bem forte, Senhor, que só o Senhor, mediante o Espírito Santo de Deus, consegue nos dar. Pai querido, vem continuar nos livrando de todo mal, dando uma semana abençoada, um almoço maravilhoso de domingo, uma semana, Senhor, abençoada. Acreditamos, cremos que no mais breve possível estaremos todos juntos, reunidos, festejando, abraçando, Senhor, muito, muito, muito felizes na Tua casa. Em nome de Jesus, fica conosco e te damos graças por tudo. Faz a Tua vontade, Senhor, em nossas vidas. Amém. Um beijo, um abraço bem apertado. De longinho ainda pode, né? A gente pode fazer isso em breve. Se Deus quiser, a gente vai estar bastante apertado, dando um abraço, né? Beijando, nos confraternizando, festejando a cura
desta doença. Em nome de Jesus, tchau, 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 tchau. A paz do Senhor esteja com você, esteja com todos nós, tá bom? Beijo, ótimo domingo.